Daí, pessoal, mais uma resolução. Durante experimentos físicos, um pesquisador determinou que a massa de determinado composto deveria ser um valor natural e não nulo, que satisfizesse as inequações a seguir. 2x menos 7 menor que 13 e menos 3x mais 8 menor que 15. A soma dos possíveis valores da massa em grama desse composto que satisfazem as inequações é... Então, eu tenho a massa de um certo composto em uma pesquisa. O valor dessa massa tem que ser um número natural e não nulo, ou seja, não pode ser zero e não pode ser, de certa maneira, um número quebrado, né? Tem que ser, então, um número inteiro positivo, não pode ser quebrado nem negativo. E esse valor dessa massa tem que atender essas duas inequações, né? Tem que resolver, tem que atender esse sistema de inequações aqui. E aí depois ele pede, então, a soma das possíveis soluções, das possíveis possibilidades de massa. Então, vou resolver em separado cada uma das duas inequações. Então, eu tenho a primeira inequação aqui, 2x menos 7 menor que 13. É uma inequação do primeiro grau, né? X aqui na primeira potência, inequação do primeiro grau. A inequação do primeiro grau ela pode ser estabelecida a sua resolução através de um processo gráfico, né, usando ali a reta, a inclinação da reta, enfim, mas eu posso também fazer por isolamento do x, que eu acho mais prático. Então, isolar o x como se fosse uma equação normal, como se aqui fosse um sinal de igual. Então, vou manter aqui 2x menor que, aqui 13, esse menos 7 na falsa passagem fica mais 7. Aí eu tenho 2x menor que 13, aqui é mais 7, né? 13 mais 7, 20. X é menor que 20 dividido por 2. E aí o x, ou seja, a massa, tem que ser menor que 10. Como tem que ser menor que 10 e um número natural não nulo, então as possibilidades para essa massa são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, essas são as possibilidades. São números naturais não nulos menores que 10. Então, aqui eu tenho as possibilidades. Eu vou chamar isso de S1, solução 1, solução da primeira inequação. Na segunda inequação, eu tenho menos 3x mais 8 menor que o 15. Também por isolamento, eu vou jogar esse menos 3, olha só, para cá. Ó, eu acho mais interessante, porque vai deixar o x positivo, não vou ficar com o x negativo. Quando eu quero eliminar o negativo do x, multiplicando por menos 1, o sinal da desigualdade que ele inverte, isso pode causar uma certa confusão. Tá? Então, eu vou deixar aqui 8. Vou trazer esse 15 para cá na falsa passagem, 8 menos 15, e vou jogar esse menos 3x para cá, ó, na falsa passagem, mais 3x. Aí eu mantenho a mesma desigualdade, o mesmo sinal, e aqui fica 3x. 8 menos 15 dá menos 7, menos 7 é menor que 3x, então tenho que menos 7 divide por 3, na falsa passagem de novo desse 3, isso é menor que x. Ou seja, o x está na boca do sinal, olha aqui, ó. X tem que ser maior que menos 7 terços. Então, pensa comigo. Se menos 7 terços são menores que o x, é porque o x é maior que menos 7 terços. Então, o x tem que ser maior que menos 7 terços. Como o x aqui, como está relacionado a um valor negativo, qualquer valor positivo é maior que menos 7 terços. Então, nota que todos esses valores aqui, eles atendem essa condição de ser maior que menos 7 terços. Porque o 1 é positivo, é maior que menos 7 terços, o 2 da mesma forma, e assim por diante. Então, na realidade, S1 já é a solução do sistema. Eu achei até que essa questão podia ter sido um pouco melhor. Depois eu vou alterar uma coisinha aqui para que ela tenha um significado resolutivo, uma consistência didática mais interessante. Eu vou fazer uma modificaçãozinha nessa questão, tá? Mas por enquanto, então, nós temos isso. A solução 1 já é a solução do sistema, por quê? Porque na solução 2 eu tenho que o x tem que ser maior que menos 7 terços.
E aí o número natural maior que 7/3 é qualquer valor positivo. Então, a solução é dada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São essas as possibilidades para os valores de massa. E aí, então, eu vou somar. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, mais 6, 21, mais 7, 28, mais 8, 36, 36 mais 9, 45. Então a soma das possibilidades é 45 e eu fico com a alternativa C. Bom, para concluir o vídeo, eu falei que de repente ficaria mais interessante se tivesse aqui uma alteração nessa lei. Se a lei fosse 3x mais 8 menor que 15. Em vez de menos 3x fosse mais. Por isolamento, mesma coisa, deixo o 3x aqui, né? Agora ele é positivo. Menor que 15, isolando menos 8. 3x menor que 7. E aí o x tem que ser menor que 7/3. Então o x deveria ser x menor 7/3. 7 dividido por 2 dá 2, alguma coisa. 2, não interessa quanto, né? Mas dá 2, alguma coisa. Então nota que o x tem que ser menor que 2 e ao mesmo tempo ele tem que ser número natural não nulo e menor que 10. Então agora na realidade quem ficaria como resposta seria essa aqui, ó, x menor que 2. E quais seriam os números naturais menores que 2, na realidade não menor que 2, menor que 2, alguma coisa? Seria o 1 e o 2. 1 e 2. Esses dois é que teriam, satisfariam, né, essas duas condições. Menores que 10 e ao mesmo tempo menores que 2, alguma coisa. E aí a soma, claro, seria uma soma igual a 3, que eu não tenho na alternativa, justamente porque ele preferiu colocar o negativo aqui nesse x. Ok? Então é isso, espero que esse vídeo aí contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço a visita e até a próxima.